Olá pessoal, estamos de volta com mais um Variedade Casos da Vida. Hoje nós vamos trazer aqui para você a história, um pouquinho da história do Mengele. Desde já lembrando que a gente aqui não quer chocar ninguém, né? Só contar a história e a informação, que é muito importante, né? Quero também pedir a você que dê o seu like, tá bom? Dá o seu like aí pra gente, ajudar o nosso canal. Deixa sempre um comentário, gente, pro YouTube. O que está acontecendo? O YouTube ele analisa de uma maneira que está sendo bem quisto pelas pessoas. Se as pessoas participam, se elas deixam um comentário, não precisa nem ficar escrevendo muito não. Deixa um emojizinho, deixa um olá, um bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer comentáriozinho, tá bom? É muito importante pra gente. Eu também gostaria de pedir aqui, meus amigos, uma coisa muito importante. Eu tenho visto que muita gente assiste nossos vídeos, termina de assistir e vão embora, então se inscrevem, não dão like, não comentam, e isso pro canal isso é muito ruim, sabe? Não tá dando força pro canal crescer, né? E a gente quer crescer aí na plataforma para cada vez mais trazer para vocês conteúdos de qualidade. Então, mais uma vez peço, por favor, pessoal, compartilhe o nosso conteúdo para aquelas pessoas que vocês sabem que vão gostar, que gostam desse assunto, tá bom? Lembrando que o nosso canal também não é só de casos, o nosso canal também tem documentários, o nosso canal também tem, por exemplo, nós temos também as nossas receitas, embora a gente aí tá meio afastadinho com as receitas, né? Estamos tendo alguns problemas, inclusive estamos tendo problemas com o nosso notebook, né? Infelizmente, mas a gente está lutando aí para que a gente consiga resolver todos os problemas. E por a gente não ter também a nossa aba de membros, o que eu peço para vocês, se vocês puderem colaborar com o nosso canal, nós vamos deixar aqui embaixo a chave Pix. Qualquer quantia, gente, para dar uma forcinha aí, para a gente poder cada vez mais investir aqui no nosso canal, trazendo conteúdo de qualidade, melhorando, enfim, né, a qualidade do nosso trabalho, isso para você. Bom, eu também estou no Instagram, Rosicléia Alves Dal, Facebook, Rosicléia Alves Dal. Mas olha, gente, peço mais uma vez, dê o seu like, se não é inscrito, caiu de paraquedas, então por favor, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e na palavra todas para não perder nenhum vídeo. E por favor, maratone o nosso canal. Temos vários vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tanto de caso como de culinária, documentário, tá bom? Conto com vocês. Então vamos lá, né? Já falei demais, bora chamar a vinheta e vamos lá para o nosso caso de hoje. Mengele foi um oficial alemão e médico no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um notório membro da equipe de médicos responsáveis pela seleção das vítimas a serem mortas nas câmaras de gás e por realizar experimentos humanos mortíferos em prisioneiros. Os que chegassem e fossem considerados aptos a trabalhar eram admitidos no campo. Os que fossem considerados incapazes de trabalhar eram imediatamente mortos nas câmaras de gás. Mengele deixou Auschwitz em 17 de janeiro de 1945, pouco antes da chegada das tropas libertadoras do Exército Vermelho da União Soviética. Depois da guerra, fugiu para a América do Sul, onde evitou a captura pelo resto de sua vida. Mengele nasceu em 16 de março de 1911 em Günzburg, na Baviera alemã. O pai de Mengele foi fundador da empresa Karl Mengele Sons, empresa produtora de máquinas agrícolas. Mengele desenvolveu um interesse por música, artes e esqui
completando o ensino médio em abril de 1930 e passou a estudar medicina na Universidade de Frankfurt e filosofia na Universidade de Munique, cidade essa que era a sede do Partido Nazista. Em 1931, Mengele uniu-se ao Stelhelm, uma organização paramilitar de cunho nazista. Em 1935, ele obteve um PhD em antropologia da Universidade de Munique e em janeiro de 1937, no Instituto de Biologia Hereditária e de Higiene Racial em Frankfurt, tornou-se assistente do Dr. Ottmar von Verschuss, um cientista que conduzia pesquisas genéticas com um interesse particular em gêmeos. Como assistente de von Verschuss, Mengele focou nos fatores genéticos que resultavam em fissuras labiopalatais ou o queixo fendilhado. Sua tese sobre o assunto lhe valeu um doutorado em medicina no ano de 1938. Em 28 de julho de 1939, Mengele casou-se com Irene Schumann, que conheceu enquanto trabalhava como residente médico em Leipzig. Seu único filho, Rolf, nasceu em 1944. A ideologia do nazismo reunia elementos de antissemitismo, higiene racial e eugenia combinado com um pan-germanismo, além do expansionismo territorial com o objetivo de obter mais espaço vital para o povo germânico. A Alemanha nazista tentou obter esses novos territórios atacando a Polônia e a União Soviética com a principal intenção de deportar ou matar os judeus e os eslavos que ali viviam e que eram vistos como sendo inferiores à raça superior ariana. Mengele, já ingressado no Partido Nazista em 1937, recebeu treinamento básico em 1938 com a infantaria de montanha e foi chamado para o serviço nas Forças Armadas Alemãs em junho de 1940, alguns meses após o início da Segunda Guerra Mundial. Logo, se ofereceu para o serviço médico na Wehrpflicht, que era o braço de combate da SS, onde serviu com o posto de segundo-tenente em um batalhão de reserva médica até novembro de 1940. Em junho de 1941, Mengele foi afixado na Ucrânia, onde recebeu a segunda classe da Cruz de Ferro. Foi gravemente ferido em ação em meados de 1942 e foi declarado incapaz para o serviço militar ativo. Após a recuperação, foi transferido para o escritório de raça e reassentamento em Berlim. Também retomou sua associação com von Verschuss, que estava no Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia Genética Humana e Eugenia. No início de 1943, foi encorajado pelo seu amigo Verschuss a se candidatar à transferência para o serviço em campos de concentração, onde previu uma oportunidade de realizar pesquisas genéticas sobre seres humanos. Seu pedido foi aceito e ele foi designado para o campo de concentração de Auschwitz. Foi nomeado pelo médico-chefe daquele campo para o cargo de médico-chefe do acampamento dos ciganos localizado no subcampo de Birkenau. No final do ano de 1941, Hitler decidiu que os judeus da Europa seriam exterminados, de modo de que Birkenau, originalmente destinado a abrigar trabalhadores escravos, foi redesignado como um campo de trabalho e extermínio. Os prisioneiros eram transportados até lá por trens que vinham de toda a Europa, já ocupada pelos alemães, chegando em comboios diários. Em julho de 1942, a SS estavam conduzindo as seleções de presos e os judeus que chegavam eram segregados. Os que eram considerados aptos a trabalhar eram admitidos no campo e os que eram julgados inaptos para o trabalho eram imediatamente mortos nas câmaras de gás.
O grupo selecionado para morrer, cerca de 3/4 do total, incluía quase todas as crianças, mulheres com crianças pequenas, mulheres grávidas, todos os idosos e todos aqueles que não eram considerados aptos após uma inspeção breve e superficial feita por um médico da SS. Mengele, um membro da equipe de médicos designados para fazer as seleções, empreendeu esse trabalho mesmo quando não era designado a fazê-lo, na esperança de encontrar objetos para suas experiências. Estava particularmente interessado em localizar conjuntos de gêmeos. Em contraste com a maioria dos médicos que consideravam as seleções como um de seus deveres mais estressantes e horríveis, Mengele assumia a tarefa com um ar extravagante, muitas vezes sorrindo ou assoviando uma melodia. Quando um surto de noma, que é uma doença bacteriana e gangrenosa da boca e rosto, atingiu o acampamento de ciganos em 1943, Mengele iniciou um estudo para determinar a causa da doença e desenvolver um tratamento. Recrutou a ajuda do prisioneiro Dr. Bertold Epstein, um pediatra judeu e professor da Universidade de Praga. Mengele isolou os pacientes em um quartel separado, onde manteve várias crianças afligidas pela doença e mortas, de modo que suas cabeças e órgãos preservados pudessem ser emitidos para estudo à Academia Médica da SS em Graz e em outras unidades. A pesquisa estava ainda em curso quando o acampamento cigano foi destruído e seus ocupantes restantes mortos em 1944. Mengele usou Auschwitz como uma oportunidade para continuar seus estudos antropológicos e pesquisas sobre a hereditariedade, usando prisioneiros para suas experimentações humanas. Os experimentos não tinham qualquer consideração pela saúde ou segurança das vítimas. Estava particularmente interessado em gêmeos idênticos, pessoas com os olhos de duas cores diferentes, anões e pessoas com anormalidades físicas. A pesquisa feita com gêmeos por Mengele destinava-se em parte a provar a supremacia da hereditariedade sobre o ambiente e, assim, reforçar a premissa nazista da superioridade da raça ariana. Os experimentos de Mengele com os olhos incluíram tentativas de mudar a cor dos olhos, injetando produtos químicos em pessoas vivas. Também matava pessoas com olhos heterocromáticos para que eles pudessem ser removidos e enviados para Berlim para estudo. Seus experimentos em anões e pessoas com anormalidades físicas incluíam medidas físicas, extração de sangue, extração de dentes saudáveis e tratamento com drogas desnecessárias, além de raio-x. Muitas das vítimas eram enviadas para as câmaras de gás após cerca de 2 semanas e seus esqueletos eram enviados para Berlim para estudo posterior. Mengele procurava por mulheres grávidas, nas quais realizaria experimentos antes de enviá-las para as câmaras de gás. Quando a Alemanha estava próxima à derrocada na Segunda Guerra Mundial, Mengele, junto com vários outros médicos de Auschwitz, foi para o campo de concentração de Grossrosen, na Baixa Silésia, em 17 de janeiro de 1945, trazendo 2 caixas de espécimes e registros de suas experiências. A maioria dos registros médicos do campo já havia sido destruída pela SS e o Exército Vermelho libertou Auschwitz em 27 de janeiro. Mengele fugiu de Grossrosen no dia 18 de fevereiro, uma semana antes da chegada dos soviéticos, e viajou para o oeste disfarçado, onde confiou temporariamente seus documentos incriminatórios de Auschwitz a uma enfermeira com quem havia estabelecido um relacionamento. Ele e sua unidade correram para o oeste para evitar serem capturados pelos soviéticos e levados como prisioneiros de guerra pelos aliados. Depois de vários meses de fuga, incluindo uma viagem à área ocupada pelos soviéticos para recuperar seus registros de Auschwitz, Mengele encontrou trabalho perto de Rosenheim como um fazendeiro.
preocupado com o fato de sua captura significar julgamento e sentença de morte, fugiu da Alemanha em 17 de abril de 1949. Apoiado por uma rede de ex-membros da SS, Mengele viajou para Gênova, onde obteve um passaporte com outro nome do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Navegou para a Argentina em julho. Sua esposa se recusou a acompanhá-lo e eles se divorciaram em 1954. Depois de obter uma cópia de sua certidão de nascimento através da Embaixada da Alemanha Ocidental em 1956, Mengele recebeu uma autorização de residência estrangeira argentina sob seu nome real. Ele usou esse documento para obter um passaporte da Alemanha Ocidental, também sob seu nome real, e embarcou para uma visita à Europa. Preocupado com o fato de que a publicidade levaria à descoberta de seus antecedentes nazistas e suas atividades de guerra, fez uma longa viagem de negócios ao Paraguai e recebeu a cidadania sob o nome de José Mengele em 1959. Voltou a Buenos Aires várias vezes para encerrar seus negócios e visitar a sua família. Trabalhando na Alemanha Ocidental, os caçadores de nazistas Simon Wiesenthal e Hermann Langbein coletaram informações de testemunhas sobre as atividades de guerra de Mengele. Em uma busca dos registros públicos, Langbein encontrou os papéis do divórcio de Mengele que alistavam um endereço em Buenos Aires. Ele e Wiesenthal pressionaram as autoridades da Alemanha Ocidental na elaboração de um mandado de prisão em 5 de junho de 1959 e no início do processo de extradição. Inicialmente, a Argentina recusou o pedido porque o fugitivo já não vivia no endereço indicado nos documentos. Quando a extradição foi aprovada em 30 de junho de 1960, Mengele já havia fugido para o Paraguai, onde vivia numa fazenda perto da fronteira argentina. Apesar de ter fornecido a Mengele documentos legais em seu verdadeiro nome em 1956, permitindo-lhe assim regularizar sua residência na Argentina, a Alemanha Ocidental ofereceu uma recompensa por sua captura. Um antigo piloto alemão que vivia no Paraguai colocou Mengele em contato com o apoiante nazista Wolfgang Gerhard, que o ajudou a atravessar a fronteira para o Brasil. Em 1962, comprou uma fazenda de café e gado em Serra Negra. A Alemanha Ocidental, alertada para a possibilidade de que Mengele havia se mudado para lá, ampliou seu pedido de extradição para incluir o Brasil em fevereiro de 1961, porém, Mengele continuava na clandestinidade, vivendo com nomes falsos e adquirindo imóveis. A saúde de Mengele deteriorou-se firmemente desde 1972 e chegou a ter um derrame em 1976. Tinha pressão alta e uma infecção no ouvido que afetava seu equilíbrio. Ao visitar seus amigos Wolfgang e Lieselot Bossert na estância costeira de Bertioga em 7 de fevereiro de 1979, sofreu outro acidente vascular cerebral ao nadar na praia da Enseada e se afogou. Mengele foi enterrado em Embu das Artes sob o nome de Wolfgang Gerhard, cujo cartão de identificação tinha usado desde 1971. Em 31 de maio de 1985, a polícia invadiu a casa de Hans Sedelmeier, amigo de Mengele e gerente de vendas de uma empresa familiar em Gaussburg. Eles encontraram um livro de endereços codificado e cópias de cartas de e para Mengele. Entre os jornais estava uma carta de Bossert notificando Sedelmeier da morte de Mengele. As autoridades alemãs notificaram a polícia em São Paulo, que entrou em contato com os Bosserts. Sob interrogatório, eles revelaram a localização do túmulo. Os restos mortais foram exumados em 6 de junho de 1985 e um extenso exame forense confirmou com um elevado grau de probabilidade de que o corpo fosse de Mengele. Rolf Mengele emitiu uma declaração em 10 de junho admitindo que o corpo era de seu pai.
Disse que a notícia da morte de seu pai tinha sido mantida em sigilo para proteger as pessoas que o tinham protegido por muitos anos. Em 1992, testes de DNA confirmaram a identidade de Mengele. Membros da família recusaram pedidos repetidos de autoridades brasileiras para repatriar os restos mortais para a Alemanha. Os ossos permanecem armazenados no Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo e são utilizados como auxílios educacionais durante os cursos de medicina forense da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né, do nosso trabalho, do trabalho que a gente vem trazendo aqui para vocês, mais uma vez pedindo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que vocês achem que vão gostar. Dê essa forcinha pra gente. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, clique na palavra todas, tá bom? O meu muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.